Então é assim que acaba, xerife? Pode apostar meu olho bom que sim. Então vamos. Eu disse que você não escaparia da pistola mais rápida do Oeste. Galera, quando eu escrevi esse roteiro tinha ficado muito bom na minha cabeça. Mas fazer o quê? Wherever you go, I'm always with you. Ô, chega aí. Hoje nós vamos falar sobre Velho Oeste. E não dá pra falar sobre Velho Oeste sem utilizar a cultura pop para tornar mais interessante. E já que nós estamos falando de cultura pop, eu vou utilizar aqui como pano de fundo os jogos Red Dead Redemption 1 e 2. Ain't you got a habit of just showing up? When I got something to take care of, sure. Just you left, is it? Yeah, just me. Red Dead Redemption 1 e 2 são jogos que retratam o Velho Oeste de forma realista, ou mais pé no chão, e fizeram muito sucesso entre os períodos dos seus respectivos lançamentos, o primeiro em 2009 e o segundo em 2018. Apelidado de GTA de Cowboy, na verdade Red Dead Redemption tem identidade própria, com personagens memoráveis e uma história bem bacana, sendo o primeiro a finalização de uma história e o segundo um prequel do primeiro jogo, trazendo personagens marcantes como John Marston e Arthur Morgan. Então fica aqui a minha recomendação. Se você nunca jogou esses jogos, eu recomendo você começar pelo segundo jogo. Daí sim você pode jogar o primeiro, que é mais antigo, porém acabou de ser remasterizado. Mas galera, calma, o intuito aqui não é falar apenas sobre os jogos, mas sim do contexto estadunidense. Então ao invés da gente ir direto no Velho Oeste, eu vou linkar aqui acontecimentos anteriores ao chamado Velho Oeste. O Velho Oeste é um recorte dos Estados Unidos da América do século XIX, entre 1865 e 1890, que antecede a famosa Guerra Civil Americana ou Guerra da Secessão. Mas isso é papo para outro dia. Também é muito lembrado pelas representações e estereótipos criados pelo cinema, como o famoso Western Spaghetti, os quadrinhos, como os quadrinhos do Tex, e o imaginário da época. Um dos maiores rostos desse cenário é o famoso ator John Wayne e também o ator Clint Eastwood, pelos seus famosos papéis de fora da lei em seus filmes de faroeste, sendo Wayne, quando um homem é homem, Eu mudei de ideia. Peguem os vaqueiros do McClintock! e bravura indômita. Your hand, you son of a bitch! Shoot them! They're too far, they're moving too fast. E de Clint Eastwood, por um punhado de dólares e 3 homens em conflito, que gerou uma das cenas mais icônicas sobre impasse entre foras da lei. E galera, para não ficar um vídeo cansativo, eu resolvi dividir o assunto em 3 vídeos, para que a compreensão pudesse ficar melhor e que eu pudesse aprofundar melhor os conceitos, beleza? Então vamos lá. O vídeo será dividido em 3 partes. A primeira parte, nós vamos entender as ideias em que os estadunidenses se basearam para justificar a expansão pro oeste. Já na segunda parte, vamos ter que entender como os Estados Unidos maximizou e modernizou o país no seu pós-independência. E na terceira e última parte, precisamos entender como e por quais motivos ocorreram as tomadas de terra do México e a briga com os indígenas,
daí sim podemos começar a falar sobre o Velho Oeste. Então a minha proposta para você hoje é essa. Eu vou falar antes do Velho Oeste, o que estava acontecendo, até a gente chegar no Velho Oeste. Olha, e eu prometo que se você entender todo esse contexto, você vai jogar Red Dead Redemption, tanto 1 quanto 2, entendendo muito mais do que a simples história deles. Que de simples não tem nada, né? E galera, só um adendo aqui. Todas as informações desse vídeo foram tiradas deste livro aqui, A História dos Estados Unidos, do professor Leandro Carnal. Galera, livro facinho de ler, leitura bem tranquila, tá? Não é um livro muito grande, é um livro excepcional. Deixa de comer pizza uma semana que você consegue comprar esse livro novo, tá? Se você for no mercado de usados, você acha ainda mais barato. E ó, eu não tô ganhando nada para fazer merchan desse livro, tá? Então, professor Carnal, editora Contexto, se quiser, patrocina nós. Beleza, então como foi combinado, nós vamos falar das ideias estadunidenses num primeiro momento. Bom, todo mundo sabe que o território da Louisiana pertencia aos franceses, depois aos espanhóis, depois aos franceses de novo. Ah, mas eu não sabia disso. Tá sabendo agora, amigão. Se quiser saber mais, vai pesquisar. O território da Louisiana foi devolvido aos Estados Unidos graças ao declínio das forças napoleônicas, que tiveram que focar somente na Europa. Por isso, o território foi vendido por 15 milhões de dólares aos Estados Unidos da América. A gente também mencionar que os Estados Unidos, nesse momento, adotaram uma política de neutralidade em relação a dois impérios que estavam em guerra desde sempre e se odiavam profundamente: França e Inglaterra. Diga-se de passagem, esse ódio dura até hoje, né? Mas por baixo dos panos. Neutralidade não deu muito certo, uma vez que a França e Inglaterra tomavam navios americanos em alto mar, fazendo com que no ano de 1809 surgisse a Lei de Proibição ao Comércio. Lei essa que fazia com que os Estados Unidos fizessem comércio com todas as nações, com exceção de França e Inglaterra. Em 1812, os Estados Unidos declaram guerra à Inglaterra, episódio conhecido como Guerra Anglo-Americana. De novo. Essa guerra traz algo de curioso sobre os Estados Unidos, sobre como um país recém-formado, com um ego e orgulho imensos, entra em guerra com a metrópole que acabou de reconhecer a sua independência. Vamos lá então, para a gente entender dessa guerra. A capital de Washington foi incendiada pelos ingleses. Da hora, a capital foi incendiada logo de início. É nessa guerra que vai surgir o hino dos Estados Unidos. E também, os estadunidenses nessa guerra vão tentar anexar o Canadá. Você não ouviu errado, eles tentaram anexar o Canadá. É lógico que não deu certo. Tá bom, professor, mas por que a Inglaterra, com a força naval que ela tem, com as estratégias de guerra que ela tem, por que ela não tentou retomar os Estados Unidos enquanto colônia? É muito simples, galera. Aqui nós estamos no século XIX, 1800 e alguma coisa, no começo, né? É mais importante para a Inglaterra acabar com o exército de Napoleão ou tentar retomar os Estados Unidos? A resposta você já sabe, né? É muito melhor nós tentarmos derrotar o Napoleão. Até porque, volta aqui o que nós vimos anteriormente. França e Inglaterra se odeiam, historicamente. Já sacou, né? Então, a Inglaterra não deu um pau nos Estados Unidos porque não quis, porque tinha outra coisa com que se preocupar. Para justificar uma expansão para o oeste, os Estados Unidos vai adotar uma doutrina chamada Doutrina Monroe, em 1823, idealizada pelo presidente James Monroe. A doutrina Monroe consiste em quê? Em troca da não intervenção dos europeus na América, os Estados Unidos não iriam interferir nos assuntos europeus. E, ao mesmo tempo, eles iriam se colocar como os guardiões da América. Daí o pensamento ou a ideia de América para americanos.
Ô, galera, e aqui, até para vestibular, tá? Guarda essa informação, porque quando a gente chegar no século XX, você vai ver que os Estados Unidos interferiu em toda e qualquer soberania dos países da América Latina, inclusive o Brasil, tá? Mas isso daí é um papo mais pra frente. Bom, pessoal, essa é a primeira parte do nosso tema. Gostou? Curte, comenta e compartilha. E olha, tô esperando você lá na segunda parte que em breve sairá. Beleza? É isso aí, fico por aqui. Até mais.